o globalismo não é oriundo do Ocidente. Tá? O globalismo não é um fruto do Ocidente, do verdadeiro Ocidente. O Ocidente cristão, tradicional, baseado na liberdade. Né? O globalismo não é a imposição do capitalismo, da economia de mercado, da democracia liberal ou do individualismo às outras culturas. Não é. Né? O globalismo é a desconstrução da economia de mercado, do individualismo, da liberdade individual, da democracia liberal dentro do próprio Ocidente. E a preservação dos mecanismos totalitários, dos regimes totalitários nas outras civilizações. Então, e o globalismo, olha só, o globalismo não é o Ocidente se impondo. O globalismo é o Ocidente se desconstruindo. Né? Você pega os 30 anos aí de globalismo, você tem um Ocidente que se afastou completamente das suas raízes, né? Está destruindo a democracia liberal e a economia capitalista, e você tem um Oriente que consolidou e é cada vez mais poderoso a partir de regimes que não são democracias liberais, obviamente, que não são economias capitalistas. Então, que expansionismo ocidental é esse, meu Deus? Que expansionismo ocidental é esse que esse pessoal enxerga? Né? Também, o globalismo ele é de origem anti-ocidental. Ele é de origem anticristã, anti-liberdade, de origem marxista, obviamente, em grande parte, portanto, de origem, lá atrás, iluminista, materialista. O materialismo não é ocidental, o materialismo é anti-ocidental. Ele é de origem estranha ao verdadeiro Ocidente. Né? É claro que ele predomina entre elites ocidentais, assim, pessoas que têm passaporte de países ocidentais, né? Mas essas pessoas não representam o Ocidente cristão e livre, que é o verdadeiro Ocidente. Né? Então, nós temos hoje, portanto, uma estrutura de poder no mundo que, com isso eu termino, tá? Que é o seguinte, nós não temos, de um lado, o que a gente chamaria de ideologia woke, e de outro lado, a Rússia e a China, ou seja, né, sei lá, potências soberanistas, digamos assim, que seria mais ou menos a visão do dogmismo. Né? Então, quem não gosta do woke tem que estar do lado das potências chinesa e russa. Né? Não é assim. Como é que funciona? Você tem, né, no Oriente, né, um poder absoluto do Partido Comunista Chinês e da máfia na Rússia, né? Aquela máfia que está lá, né? Em coordenação com a China, obviamente. E seus apêndices aí, né? Irã e tal. E no Ocidente você tem uma superfície, né, que é a ideologia woke, isso sim, na superfície, né, do Ocidente. Então, né, a igualdade, tolerância, ideologia de gênero, né, esse tipo de discurso, a imigração ilimitada que está destruindo as sociedades, mas enfim, faz parte do projeto, né? Mas isso é a superfície. Por baixo, né, você tem também um governo de máfia. Né? Então, e o Oriente, né, Rússia, no caso, né, a civilização não ocidental, ela não está combatendo a ideologia woke, ela está, na verdade, né, tentando dominar o Ocidente aqui por baixo, pela infraestrutura mafiosa, criminosa, e que cada vez mais realmente manda no mundo, inclusive no Ocidente. Né? Então, na superfície, né, pode parecer que exista uma parte do mundo woke, uma parte do mundo né, tradicional,
se você quiser usar esse termo. Mas na infraestrutura que realmente importa, está tudo coordenado no nível das máfias, no nível do crime, no nível do manejo das verdadeiras estruturas de poder. Isso é estrutura, né? Então, a Rússia e a China combatem a ideologia woke, coisa nenhuma. De vez em quando o Putin pode falar alguma coisa contra a ideologia de gênero, mas o que ele já fez, né? Então, isso que eu queria perguntar também, né? Você se preocupa com a ideologia de gênero? Tá. Você se preocupa com a imposição, né? Por exemplo, do aborto através de consensos internacionais, né, que agora estão filtrando aí para o Brasil, a perspectiva do STF aprovar o aborto, né? O que a Rússia, né, de Putin, do Dugin, desse pessoal já fez contra esses consensos internacionais, contra os fóruns multilaterais onde são gerados esses consensos? Nada. Você se preocupa com a destruição da nossa economia, da nossa vida pelas políticas absurdas, suicidas do clima, né, com base na mentira, né? O que a Rússia, né, do Dugin, do Putin, já fez, né, para acabar com o Acordo de Paris, por exemplo? Nada. Eles estão ali, eles estão juntos com esses mecanismos multilaterais, estão totalmente juntos. A China, inclusive, quer dominar esses fóruns multilaterais. Claro, eles não querem imigração ilimitada, mas eles querem fóruns multilaterais que obriguem o Ocidente a aceitar imigração ilimitada. Eles não querem ideologia woke, mas querem obrigar o Ocidente a aceitar ideologia woke, né? E assim por diante. Então, se o Putin realmente tem esses valores, ele não está fazendo nada para defender esses valores, mas ele não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. O valor é o poder neo-soviético que querem impor. E você então fica triste, assim, essa coisa dos duguinistas, assim, tem pessoas que eu prezo, né, que estão caindo nessa onda, né? Então, pelo amor de Deus, assim, vamos raciocinar, o que você quer? O que você quer? Você quer um mundo com mais liberdade? Quero. Né? Então, o que Dugin, Putin vão fazer por um mundo com mais liberdade? Zero. Né? Você quer um mundo com mais valores familiares? O que o Putin está fazendo? Zero. Você quer um mundo onde você não tenha as suas políticas determinadas pelo Acordo de Paris, do clima, e pela OMS? Né? O que o Putin está fazendo contra isso? Zero. Né? Então vamos lutar dentro, né, do nosso campo, né? E não deixar esse cavalo de Troia entrar. Né? Então é isso. Tá? Cavalo de Troia transparente, as pessoas estão aí, né? E no Brasil a gente vê muito essa transparência. Por quê? Né? Porque é um projeto que está servindo, né, para destruir, como eu falei no começo, a direita autêntica em favor, né, do projeto corrupto de poder que assumiu o poder no Brasil. E no plano mundial é um cavalo de Troia também, é um cavalo de Troia também totalmente transparente, porque o que o Ocidente precisa não é puxar para dentro esse cavalo de Troia, porque esses guerreiros que estão ali dentro desse cavalo de Troia, né, estão aqui para destruir a liberdade. O Ocidente precisa recuperar a liberdade como sua essência. Né, quer recuperar sua tradição, recupera o cristianismo, né, e não o duguinismo. Acho que é por aí. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento
que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui